Salve, salve. Tão leve quanto estar descalço. Opa. Mas melhor, só Havaianas é Havaianas. Salve, salve, povo meu. Eis-me aqui, Arnaldo Paula, professor de língua portuguesa do grupo MPP, para neste momento interagir com vocês com relação a questõezinhas da AOCP. A AOCP, organizadora da prova da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Então, meus queridos, há algumas particularidades. Cada organizadora tem a sua particularidade, tem a sua forma de lidar com as questões, e é isto que nós aqui do Grupo MPP tentamos passar para você da melhor forma possível. Anteriormente a mim veio o Marcão, com matemática, raciocínio lógico, colocando os detalhes, né, as diretrizes com relação à organizadora, a OCP, como eu disse anteriormente, no que diz respeito à matemática e raciocínio lógico. E eu, Arnaldo, este que vos fala, vou fazer o mesmo com relação à língua portuguesa. Os pontos fundamentais, os pontos determinantes no que diz respeito à língua portuguesa no quesito da organizadora AOCP. Olá, Conceição. Boa tarde. Suelen, minha querida, boa tarde. Gratidão por sempre estar me dando o apoio aí. Apoio a todos nós aqui, não só a mim, mas aos alunos que participam da aula presentes aqui. Sigam as orientações que a Suelen está propondo, se inserindo aí, ó, seguindo no Instagram, seguindo o Instagram do Matemática para Passar, seguindo o Instagram da Língua Portuguesa para Passar. Agora temos um Instagram específico para a língua portuguesa, tá bom? É muito bom você seguir, e lá no Instagram do Língua Portuguesa para Passar você vai ter muitas dicas, valiosíssimas dicas no que diz respeito à grande língua portuguesa. Ok, povo meu? Então vamos que vamos, começando aqui com algumas situações importantes. São algumas dicas, 5 dicas cruciais do português para a Polícia Militar do Estado de Pernambuco, no que diz respeito à organizadora AOCP. Então vamos que vamos, povo meu. Vejam essa questão aqui, ó. Questão muito interessante com relação à palavrinha aí. A palavrinha aí é aquele tipo de palavra que é contextualizada. E a OCP adora trabalhar com essas palavras, que elas podem, palavras que podem estabelecer vários sentidos, vários valores semânticos, e o valor propriamente dito vai depender do contexto. Então, essas palavrinhas contextualizadas, essas expressões contextualizadas, um dos pontos que vocês precisam ter em mente no que diz respeito à organizadora, a OCP. Ô, Pascoal, boa tarde, seja bem-vindo. Ruth, boa tarde. Aurilane, boa tarde. Sejam todos muitíssimos bem-vindos aqui conosco. Então, vejam só, a palavra destacada é a palavra aí. Assinale a função da palavra em destaque. Ele sabia todas as respostas. Aí vem a sequência do texto. Aí ele fez a pergunta. Então, o aí proporciona a sequência. Sabia todas as respostas. Na sequência, então, por saber a resposta, foi feita a pergunta. O valor sequencial é estabelecido a partir do aí. E ele sabia todas as respostas. Aí, a partir disso, foram feitas as perguntas. Logo, o aí, percebam no texto, estabelece um valor sequencial. Então, sequenciar e relacionar informações. A partir dessa noção de todas as respostas ter em mente, a partir dessa noção de todas as respostas saber, aí sim posso fazer a pergunta, aí sim posso perguntar. Então, o aí é um elemento no contexto estabelecido aqui, sequencial, e relaciona as informações. Por conta disso, a opção C é a solução para o nosso problema. Então, repito, povo meu, muita atenção para você que vai fazer o exame da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, muita atenção, porque a OCP ela gosta de lidar com palavras, com expressões
que tem sentido, tem valor semântico não fixo, mas a partir do contexto. E o aí é um termo que está inserido nessa situação, de ser um elemento, de ser uma expressão, de ser um vocábulo contextualizado. O seu sentido, o seu valor estará de acordo com o contexto. Amém, povo meu? Ficou clara essa questão? O mais importante é proporcionar isso a vocês, tá bom? O mais importante é proporcionar isso a vocês, esse conhecimento desses vocábulos, de alguns vocábulos, de algumas expressões que têm o sentido a partir do contexto, que não tem um sentido fixo. Amém, povo meu? Ficou clara essa questão? Deixem o like aí, sigam a orientação aí da Suelen, deixem o like e sigam lá no Instagram o LPP, tá bom? Agora tem um Instagram específico para o LPP e sigam aí as diretrizes, as orientações da Suelen. Maravilha, Ruth, amém. Outra situação, outra dica importante no que diz respeito à organizadora OCP. O uso adequado, o uso padrão dos pronomes demonstrativos como elemento referencial. Os pronomes demonstrativos trabalham como elemento referencial, fazem referência a um termo antecedente, fazem referência ao termo consequente, daí vem aquela questão da anáfora e catáfora, que nós vamos ver em outros momentos aqui também, em resolução de outras questões aqui também. Então, observem essa situação desta questão número 2, sempre utilizando o método dos 50, em que vamos sublinhar para interpretar a questão da melhor maneira possível. Os pronomes demonstrativos, olha aqui como eu falei, muito importantes para a prova OACP, reitero, também podem estabelecer relações entre as partes do discurso. No trecho, é fato que os motores a etanol emitem um bocado de poluentes, mas boa parte disso é compensada pela natureza renovável do sistema. Para produzir mais etanol, é preciso plantar cana, que tira o CO2 da atmosfera via fotossíntese. O demonstrativo destacado, aqui, ó, o isso, que vem da junção de preposição mais isso pronome, tornando-se disso, em destaque, tem como referente o isso, essa, essas, esse e esses são pronomes demonstrativos em segunda pessoa do discurso. Essa, essas, esse, esses e isso. E são elementos como referentes anafóricos. Fazem referência a um termo antecedente. São elementos, repito, anafóricos. Por esse fator, fica aí uma dica importante. Gente, olha só. Esta, estas, este, estes e isto são catafóricos. Fazem referência ao termo consequente, ao termo posterior. E essa, essas, esse, esses e isso são anafóricos. Fazem referência ao termo antecedente. Pela lógica linguística, pela boa interpretação do texto, vamos observar aqui. É fato que os motores a etanol emitem um bocado de poluentes, mas boa parte disso, ou seja, emitir um bocado de poluentes, então isso faz referência a este antecedente, um bocado de poluentes. Então, o demonstrativo destacado tem como referente o quê? Um bocado de poluentes, logo a quantidade de poluentes. Perceberam aí? Perceberam, então? O isso, essa, essas, esse, esses pronomes demonstrativos fazem referência ao termo antecedente, são anafóricos. Isto, esta, estas, este, estes,
fazem referência, ao termo consequente. São catafóricos. Referente anterior, anáfora. Referente posterior, catáfora. E marco aqui para vocês, os pronomes catafóricos e os anafóricos. Amém ou misericórdia, povo meu? Ficou clara essa questão? Seja bem-vinda, Ana. Seja bem-vinda, Sandra. Muito bom tê-las aqui conosco. Amém ou misericórdia, povo meu? Então é outra dica que deixo para vocês, hein? Com relação aos pronomes demonstrativos, importantíssimos, principalmente no que diz respeito, à referência anterior, a referência anafórica, e a referência posterior, a referência catafórica. Os pronomes demonstrativos em primeira pessoa. Esta, estas, este, estes e isto são catafóricos, fazem referência a um termo posterior. Os pronomes demonstrativos em segunda pessoa, essa, essas, esse, esses e isso são anafóricos, fazem referência ao termo anterior. Olha, isso aqui faz referência a um termo anterior, um bocado de poluentes. Um bocado é uma indicação quantitativa, logo, a quantidade de poluentes, eis a solução para o nosso problema. Foi, povo meu? Maravilha! Gravem essa dica, hein? Importantíssima para a prova da organizadora Instituto AOCP. Vamos que vamos, povo meu. Seguindo. Outra menção importantíssima com relação à prova OCP. Muita atenção à regra, às possíveis classificações dos vocábulos que e se. Outra dica importante para você que vai prestar prova da organizadora OCP, PM Pernambuco, organizadora, a OCP, as possíveis classificações dos vocábulos que e se. Outra dica importante. Então, vejam só. Método dos 50. Não pode deixar de haver o método dos 50, em que vamos sublinhar para interpretar a questão da melhor forma possível. Vamos lá. Percebam que, nas opções, muitas menções, muitas referências com relação à palavra ser. Vejam só. Considerando o trecho, haverá apagão elétrico se todo mundo abandonar os combustíveis fósseis e plugar seus carros na tomada. Este se aqui, reparem que pode ser substituído por caso. Haverá apagão caso todo mundo abandone os combustíveis fósseis e plugue seus carros na tomada? Este se pode ser substituído por caso e é mantido o sentido original do texto. Logo, gratidão, Pascoal, gratidão pela referência aí. Logo, nós temos aqui uma conjunção subordinativa adverbial condicional. Viram só? Observem, então, o que diz a opção C. O C, nesse caso, é uma conjunção, tudo bem até aqui, que expressa subordinação, tudo bem até aqui. A ação principal indica hipótese ou condição. Eis a solução para o nosso problema. A opção C resolve o nosso problema. Então, nós temos aqui, eu reservei essa questão porque a organizadora Instituto OCP vai lidar muito com as possíveis classificações dos vocábulos que e se. E os vocábulos que e se são amplos, podem ser classificados de várias formas, de várias maneiras. Então, deixo mais esta dica aqui a você que se prepara para a prova da Polícia Militar de Pernambuco, organizadora OCP, para que dê bastante atenção à regra dos vocábulos que e se, as possíveis classificações dos vocábulos que e se.
Amém, povo meu? Ficou clara essa questão? Povo meu, fluiu aí? Fluiu na sua mente? Maravilha. Tudo bem? Então, resposta, opção C. Essa é a solução para o nosso problema. Povo meu, continue aí, ó. Sigam aí as orientações da Suelen, dê o like aí, ó. Vocês estão gostando? A Suelen está perguntando aí, gratidão, e eu gosto muito do seguinte, de que vocês expressem suas opiniões com relação à aula, para que eu melhore a cada dia, para que eu inove a cada dia em prol de vocês. Amém, povo meu? Vamos que vamos, então. Próxima questão. Sempre utilizando o método 250. Agora, a questão diz respeito à palavra que, não falei? Dica importante para vocês, para a OCP, para a prova da organizadora OCP, saber a classificação, ter a noção dos vocábulos que e se. Falei sobre o se, agora vou ao que. Vejam só, assinale a alternativa em que o que atua introduzindo uma oração que serve de complemento para o verbo. Opa! Oração iniciada pelo que serve de complemento para o verbo, é uma oração subordinada substantiva. Nós temos oração subordinada substantiva objetiva direta ou objetiva indireta. Dentro desse critério, como oração que funciona como complemento de um verbo. E a palavra que introduzirá uma oração subordinada substantiva vai ser uma conjunção integrante. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. A palavra que aparece com mais frequência pela OCP e por outras organizadoras como pronome relativo ou como conjunção integrante. Como conjunção integrante, já afirmei aqui, ela introduzirá uma oração subordinada substantiva. Como pronome relativo, ela introduzirá uma oração subordinada adjetiva. E tem o bizu, para que você identifique a palavra aqui como pronome relativo ou como conjunção integrante. Vou começar como pronome relativo. A palavra que será classificada como pronome relativo quando puder ser substituída por a qual, as quais, o qual ou os quais, fazendo referência a um termo antecedente. Então, quando a palavra que, quando o vocábulo que puder ser substituído por o qual, os quais, a qual ou as quais, será classificada como pronome relativo. E com o pronome relativo, repito, introduzirá uma oração subordinada adjetiva. Agora, o que nos interessa para esta questão. A palavra aqui como conjunção integrante. Ouçam bem. Quando toda, não somente a palavra aqui, mas quando toda oração iniciada pela palavra que puder ser substituída por isto, esta palavra que será uma conjunção integrante. E conjunção integrante inicia oração subordinada substantiva. Vejam só a opção B desta questão. Sem estimular. Aquele que estimula, estimula algo. Aquele que estimula, estimula alguém. O verbo estimular é um verbo transitivo direto. Sem estimular o quê? Que as pessoas questionem. Sem estimular isto. Perceberam? Toda oração iniciada pela palavra que pode ser substituída por isto. Logo, este que aqui, ó, é uma conjunção integrante. Como eu falei anteriormente, a conjunção integrante, ela inicia, ela introduz, ó, uma oração subordinada substantiva. Agora vamos ver. Sem estimular o quê? Sem estimular isto. Sem estimular
que as pessoas questionem. Então, este termo todo é um objeto direto. É um objeto direto em forma de oração. Se eu tenho um objeto direto em forma de oração, eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Deixa eu melhorar só esse objetivo aqui, passar a borracha aqui, ó, para melhorar a escrita da palavra objetiva, subordinada substantiva, objetiva, agora sim, direta. Viram só? Então, a opção B resolve o nosso problema. Viram só, gente? É uma questão mais intensa que requer um conhecimento técnico importante. Saber classificar a palavra que. A palavra que introduz uma oração que funciona como complemento verbal é uma oração subordinada substantiva. A palavra que introduz uma oração subordinada substantiva é a conjunção integrante. E como saberei que o que é conjunção integrante? Quando toda, não somente a palavra que, mas toda oração iniciada pela palavra que puder ser substituída por isto, esta palavra que é uma conjunção integrante. Aí teremos uma oração subordinada substantiva. E esta oração completa o sentido do verbo transitivo direto, neste texto aqui, estimular. Logo, eu tenho uma oração em forma de objeto direto, um objeto direto em forma de oração. Então, terei uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Amém ou misericórdia, povo meu? Fale para mim. Não é uma questão fácil, é uma questão que requer trabalho, mas expliquei, mais esclareci. E pergunto a você, amém ou misericórdia? Compartilhe aí comigo para que eu fique tranquilo. Oi, Afonso, seja muito bem-vindo aí, satisfação tê-lo aqui conosco. Amém ou misericórdia, povo meu? Fale comigo aí para que eu fique tranquilo com relação à sua percepção, com relação ao seu entendimento. Amém ou misericórdia, povo meu? Compartilhe aí comigo. Coloque aí, ó, a Suelen pediu para que vocês opinem aí. Misericórdia? Não ficou legal não, Anderson? Então vamos prestar aqui um esclarecimento para você. Veja bem. Assinale a alternativa em que o que atua introduzindo uma oração que serve como complemento do verbo. Quando o que introduzir uma oração que serve como complemento do verbo, esse que vai ser uma conjunção integrante. Por quê? Para ser complemento do verbo em forma de oração, ou é objeto direto ou é objeto indireto. Oração em forma de objeto direto, oração em forma de objeto indireto é oração subordinada substantiva. E o que introduz uma oração subordinada substantiva é uma conjunção integrante. Como você descobrirá o que como conjunção integrante? Ó, quero que estudes. Ou seja, eu quero isto. Percebeu, Anderson? Toda a oração iniciada pelo que pode ser substituída por isto. Quero que estudes, quero isto. Perceberam? Não somente o que, mas toda a oração iniciada pelo que pode ser substituída por isto. Então, eu classifico esse que como uma conjunção integrante. Percebeu? Aquele que quer algo. O verbo querer, então, é um verbo transitivo direto. Complemento do verbo transitivo direto é o objeto direto. Eu quero o quê? Que estudes. Então, o que estudes é o objeto direto do verbo querer. Só que é um objeto direto em forma de oração. Objeto direto em forma de oração é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Povo meu, vejam aí, ó, Anderson, Ruth, Mary, Pascoal, digam para mim, por gentileza, se melhorou um pouco para vocês, depois dessa segunda explicação com o exemplo quero que estude. Abra um coração aí para mim, por gentileza,
para que eu fique, se vocês entenderam, despreocupado, ou se vocês não entenderam, que eu tente uma outra alternativa. Melhorou, Mary? Aurilane, depois dessa segunda explicação, vê se melhorou para mim. Diga aí se melhorou para mim. Para Mary, melhorou. Veja aí para mim. Maravilha, Anderson. Tá assistindo do carro? Cuidado aí com a direção, hein, Afonso? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Vou fazer um negócio aqui, ó. Para vocês que estão assistindo aí, vou apagar geral aqui. Começar do zero. Olha só. Método dos 50. Assinale a alternativa em que o que atua introduzindo uma oração que serve como complemento para o verbo. Grava isso. O que atua introduzindo uma oração que serve como complemento do verbo, esse que vai ser uma conjunção integrante. Tudo bem até aqui, povo? Maravilha. Se o se que é uma conjunção integrante, ele vai iniciar uma oração subordinada substantiva. E para ser complemento do verbo, ou vai ser oração subordinada substantiva objetiva direta, objeto direto é complemento do verbo, ou objetiva indireta. Sacaram aqui? Melhorou até aqui? Agora eu vou seguir. Vamos à opção B. Sem estimular. Aquele que estimula algo. Aquele que estimula alguém. O verbo estimular exige um complemento não iniciado por preposição. Estimular algo. Estimular alguém. Verbo transitivo direto. Sem estimular o quê? Que as pessoas questionem. Tudo isto aqui é objeto direto do verbo estimular. Logo, eu tenho um objeto direto em forma de oração. Então, eu tenho aqui uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Melhorou? Fale comigo aí. Amém ou misericórdia, povo meu? Vê se fluiu aí depois desse novo esclarecimento. Foi? Maravilha, Pascoal. Isso aí, Anderson. Depois entre em contato aí com a Suelen, que nós temos aqui no MPP um material maravilhoso sobre esse tema de língua portuguesa. Vocês terão aí. Depois entre em contato com a Suelen aí. Maravilha, maravilha, porque melhorou. Vamos à próxima questão, então. Vamos adiante. Outra vez o quê, povo meu? Método dos 50. A palavra que, no trecho, bem como o desenvolvimento de uma estrutura de risco que atualmente, olha o que aqui, não existe globalmente. O desenvolvimento de uma estrutura de risco a qual não existe globalmente. Então, este que aqui retoma o antecedente estrutura de risco. Este que aqui pode ser substituído por a qual e mantém o sentido original do texto. Quando a palavra que fizer referência ao termo antecedente e puder ser substituída por a qual, as quais, o qual ou os quais, este que vai ser um pronome relativo. Tem essa solução aqui? Tem. B, bravo, é a solução para o nosso problema. Amém, povo meu? Fluiu aí? Ótimo! Maravilha! Viram só? Mais uma dica. Agora o que como um pronome relativo. Vou adiante. Vejam só. Método 250. Assinale a alternativa em que a palavra destacada é formada pelo processo de composição. Outra dica importante para a prova OACP, povo meu. Processos de formação de palavras
derivação e composição são os principais que vocês precisam ter em mente. Vou falar sobre a composição. Na composição, nós uniremos duas ou mais palavras diferentes para que formemos uma única palavra. Composição é o processo em que uniremos duas ou mais palavras diferentes para que formemos uma única nova palavra. Vejam só essa questão como ela é tranquila. Olhem a opção E. Peguei a palavra bem, peguei a palavra estar, formei a nova palavra bem-estar. É uma palavra composta, porque uni duas palavras diferentes, formei, então, a partir dessa união, uma nova palavra. E mais especificamente aqui, é uma composição por justa posição. Na justa posição, uniremos duas ou mais palavras diferentes e a palavra resultado não perderá elemento algum das palavras que se uniram. Então, a opção é a solução para o nosso problema. Amém, povo meu? Fluiu aí essa questão? Fluiu aí a questão número 6? Viram aí? Amém. Maravilha. E antes da última questão, deixa eu passar aqui algumas informações importantes para vocês. Ó, você que está se preparando para o curso da Polícia Militar de Pernambuco, organizadora OCP, vejam só o que preparamos aqui do MPP para vocês. Módulo de Matemática Básica a R$ 217. Módulo de Matemática para a Polícia Militar Pernambuco, R$ 297. Módulo de Português para a Polícia Militar de Pernambuco, R$ 297. Suporte ao aluno para tirar dúvidas da aula e de questões, R$ 207. Bônus 1, um e-book de matemática com 232 questões comentadas em PDF, a R$ 147. Bônus 2, 10 simulados com questões comentadas em vídeo, por Marcão e Renato, a R$ 147. Bônus 3, curso de exercícios de matemáticas da banca OCP, a R$ 197. Bônus 4, curso de exercícios de português para a banca OCP, a R$ 197. E o bônus 5, cronograma do zero ao gabarito de matemática na PM Pernambuco, em apenas 8 semanas, a R$ 47. Somando isso tudo, você terá um valor de R$ 1.753. Porém, você eliminará esse valor de R$ 1.753 e considerará 12 vezes de R$ 33,76. Você verá que não chega a 1.753, ou seja, você ganhou um super desconto. E entra em contato aí com a Suelen, olha aí, ela colocou o link para que você entre nesse link e obtenha as informações mais precisas sobre como adquirir este material. As outras possibilidades, Arnaldo, 12 de 33, eu poderia mudar a forma, colocar em menos prestações, em menos vezes, sim. Entrando no link aí, a Suelen vai prestar todos os esclarecimentos para que você esteja a par e adquira esse material maravilhoso, importantíssimo, para que você seja bem-sucedida, para que você seja bem-sucedido na prova da Polícia Militar de Pernambuco, material da organizadora AOCP. Ok, povo meu? Então, dê o like, entre aí no link que a Suelen colocou, para você saber mais sobre esse material. Entra no link aí para entrar no grupo MPP, para entrar no Instagram do MPP, para entrar no Instagram do LPP, do Língua Portuguesa para Passar, tá bom? Vai ser muito bom para você. E vou à última questão. Faltou uma questão. Vejam só. Outra questão da OCP, outra dica importante. Saber sobre verbo. Para você fazer uma boa prova de língua portuguesa da OCP, outra dica, ter noção de verbo. Assinale o tempo e o modo verbal empregados em embora não exista, que eu exista, que tu exista, que ele exista, que nós existamos, que vós existais, que eles existam. Este exista aqui diz respeito ao verbo no tempo presente e
no modo subjuntivo. Então, a solução para o nosso problema está na opção B. Outra dica importante para você que vai fazer a prova da organizadora AOCP: ter noção de tempo e modo verbal. Amém, povo meu? Ficaram aí, então, as dicas necessárias, principalmente para você que fará a prova da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, organizadora AOCP. E deixo o convite para mais tarde. Às 19 horas, eu estarei a partir das 19 horas, eu e Marcão às 20, eu às 19, com a dobradinha MPP da terça-feira. Eu às 19 com língua portuguesa e às 20 horas o Marcão com matemática e raciocínio lógico. Mais tarde, fica o nosso convite e deixo para você o meu forte abraço, esperando você hoje à noite ou em outras oportunidades. Tchau, tchau, fique na paz, tudo de melhor.